Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Espero que o dia aí com vocês esteja muito bom. Aqui está bom, o sol já está, vocês estão vendo aí atrás, né? Os raios, ou pelo menos aí alguma coisa dos raios do sol. E estamos iniciando nessa nova caminhada, nessa nova jornada no dia de hoje, com o tema ainda, temas estranhos, textos difíceis, mas sobre o fogo eterno. Como é que é isso? Fogo eterno. Os ímpios vão ficar queimando pelos séculos dos séculos, eternamente, sem fim. Então, nós vamos ler, vamos dividir em partes, porque hoje a gente não vai ficar lendo e explicando, a gente vai ler todos os textos, ou na sua grande maioria, a maioria dos textos, né? Não vou ter a pretensão de ler todos os textos, mas a maioria dos textos que fala sobre esse contexto de fogo. Então, hoje a gente só vai ler os textos que falam sobre fogo eterno, sobre queimar sem fim, e o que a Bíblia explica. Então, eu vou evitar falar algum comentário, eu vou ler textos e no final, você, no primeiro dia, né, porque vai ser a parte um, você vai tirar a sua própria conclusão. Eu separei os textos. Pelos textos, mesmo eu não sabendo nada de hebraico, de grego, eu entenderia o que a Bíblia fala sobre fogo eterno. Mas vem a questão: fogo eterno vai queimar mesmo? O verme não vai morrer? Eu vou ler esses textos aqui. Então a gente vai ler o texto e a própria Bíblia vai se explicar, porque ela sempre é assim. É lógico que quando você tem um recurso adicional, isso é importante, mas isso não é fundamental, né? É essencial para a salvação, porque aí a gente restringiria a salvação para os eruditos, como sempre aconteceu ao longo dos séculos, né? Os reis eram representantes de Deus. Não, nós somos filhos do rei, nós somos representantes de Deus, não é só os reis, nós somos também. E também não é só os eruditos que conseguem ler a Bíblia e identificá-la com precisão. Tem a sua importância e a gente tem estudado nesses dias e usado a palavra erudita, né, interpretado e tal, mas se não existisse isso, a sua Bíblia traduzida no seu idioma, ela conseguiria, com o Espírito Santo nos mostrando, identificando os textos, ela mostraria, ela por si só, ela é a nossa fonte de salvação, porque ela aponta para o nosso Salvador. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, o tema de hoje é sobre o fogo eterno. A gente entende que o fogo eterno, as consequências é que serão eternas. Mas, Senhor, há muitas pessoas que estudam também a tua palavra, são fiéis servos do Senhor e acreditam num fogo que vai consumindo, consumindo, mas nunca vai acabar. Os ímpios vão ficar queimando eternamente. Então, nos ajude, Senhor, entender isso hoje, nessa primeira parte, e que os textos possam clarear nossa mente, o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos ler bastante texto, então por isso que eu não vou explicar. E vou dividir o tema de hoje, amanhã, e talvez, provavelmente, vai existir uma parte 3 também, para a gente fazer algo bem assim, interessante, algo que seja forte em termos de argumentos, tá bom? O primeiro texto está em Mateus, capítulo 25, Jesus falando, e eu quero ler isso com você. Mas são uns 15 textos que a gente vai ler hoje. Só ler, tá? Então vamos lá. Mateus 25, verso 41 e verso 46. Diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E verso 46 diz: Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, aqui é o primeiro texto falando aí sobre o fogo eterno, tá? E se eterno nunca acaba, porque o Senhor é eterno e nunca acaba, então
alguns começam a fazer as aplicações, e aí a gente vai vendo com o passar do tempo, a gente vai ler alguns textos. Será que é eterno mesmo, no sentido de que nunca vai acabar? Ou serão as consequências? Eu acredito que as consequências são eternas, mas há pessoas que acreditam que não só as consequências, né? Vai ficar queimando. E se vai ficar queimando, não é as consequências, porque não acabou, né? O indivíduo continua queimando, se continua queimando, ele ainda está vivo. Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Existe uma diferença muito grande de uma linha de raciocínio da outra, porque uma diz que vai acabar, não vai existir mais mal. A outra, querendo ou não, mesmo que as pessoas que acreditam que vai ficar queimando, não estão tendo a ênfase de dizer que os ímpios vão ficar vivos, que o mal não vai acabar. Eles acreditam também que o mal vai acabar. Mas, quando a gente diz que ele vai ficar queimando, queimando, se você está queimando, enquanto está queimando, é porque tem coisa para ser queimada. E se não acaba, não acaba. Então, não morreu. Vai estar sofrendo só, tá bom? É uma consequência natural. Vamos lá. Apocalipse 20, verso 10. Diz assim: O diabo e o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Ou seja, o diabo foi jogado depois do milênio, mas lá já se encontravam antes a besta e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, aqui, pastor, vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20 e verso 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo também. Então, Apocalipse 19, verso 20. Você lembra que eu falei aqui da besta e do falso profeta? Então, o diabo foi lançado depois do milênio no lago. Então, tem um lago antes. Porque, olha, a besta, verso 20, 19 e 20. A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e a sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde como enxofre. Os restantes não foram mortos com a espada que saía da boca daquele que foi montado a cavalo e tal. E aí vem o milênio. Ou seja, o lago vai se é o lago, aí existia o lago antes do milênio, ok? Vou evitar falar algumas coisas, né? Mas você vê que a própria Bíblia ela já começa, vai queimar pelos séculos dos séculos e tal, é depois do milênio, mas eu acabei de ler um texto aqui que vai ter lago de fogo antes do milênio, porque a besta e o falso profeta vai ser lançado ali. O diabo vai ser lançado depois do milênio. Então, vai ter 1000 anos lá enquanto o diabo está preso, foguinho, foguinho? Será? Ou será que. Ah, não posso falar, né? Eu disse que eu não ia falar, porque senão a gente não lê todos os textos. Apocalipse capítulo 14, verso 10 e 11. Diz assim: Também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado. Então, essas expressões atormentada é que mexe com a mente de todos nós, né? Até a minha também. Atormentado pelos séculos dos séculos. Por que, queridos? Querendo ou não, mesmo nós acreditando, e eu acredito na consequência eterna, não que vai ficar queimando, mas não sei se é porque filme, desenho, o meio que a gente vive, da cultura da igreja cristã da Idade Média, porque essa cultura está permeado dentro, parece que está dentro. Você quer ver algumas expressões? Minha nossa, cruz, credo, expressões das cruzadas, cruz, credo, a cruz e o credo. Ou você acreditava na cruz e do credo, ou você morria à espada. Então, o indivíduo ficava entre a cruz e a espada. Expressões que aconteciam na Idade Média, e eu e você, que nem vivíamos na Idade Média, a gente repete isso. Eu respeito
a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo? Posso até falar, né, de Nossa Senhora, mas não no sentido de adoração, mas de respeito, extremo respeito. E não nunca de zombaria, porque ela é a mãe do nosso Senhor. No entanto, mesmo aqueles evangélicos, no caso eu, sou evangélico, nascido, minha nossa, vem na mente. Quando vê alguma coisa, minha nossa. E eu nunca frequentei, sabe? Então, é a ideia de quando você fala de lago de fogo, de tormento, acaba vindo na sua mente o queimar para sempre. Então a gente está lendo isso aqui. Então, olha, atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento, verso 11, sobe pelos séculos dos séculos. Então, ó, século dos séculos está subindo fumaça. Então está pegando fogo que não tem descanso algum, nem de dia e de noite, os adoradores da besta e da sua imagem. Quem quer que receba a marca da nome? Então, não receba a marca, tá? Se receber a marca, se adorar a besta, vai queimar. Eu vou usar o texto literal aqui, vai queimar, vai viver queimando pelos séculos. Eu não quero, tá? Eu não quero. Tudo bem? Vamos continuar lendo os textos? Vou ler texto agora de Mateus, capítulo 3. E tem uns textos bem difícil, tá? Enjoado. Enjoado mesmo. Enjoado, quando eu falo enjoado, enjoado que parece ser contrário ao que eu falei no início, do que eu acredito. Como é que eu acredito que vai haver um fim, uma aniquilação, não vai existir mais mal? Se eu acabei de ler que vai pelos séculos dos séculos queimando, queimando, queimando. Acabei de ler. Vamos explicar. Não, hoje, né? Mas a Bíblia vai dar algumas explicações por si só, enquanto eu estiver lendo esses textos, tá bom? E eu gosto disso, eu gosto de texto difícil, porque eu aprendo também. Mateus 3, verso 12, olha o que Jesus está dizendo. Na verdade, João está falando de Jesus, dando testemunho, João Batista. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Ele vai limpar completamente. Se ele vai limpar completamente, né? Não vou explicar. Recolherá o seu fogo no seu celeiro, mas queimará a palha em um fogo inextinguível. O fogo não acaba, pastor. Só acabou de ler que não acaba. É verdade. Tá difícil pro meu lado, né? Mas vou continuar acreditando. Bom, vamos continuar lendo a palavra de Deus. Abra aí em Mateus, Marcos, aí esse texto aí que parece que é o tiro de misericórdia. Marcos, capítulo 9, 43 em diante, que esse parece que é um tiro de misericórdia no, no que eu acredito de maneira assim. Quer ver? Isaías 40. Isaías. É porque a gente vai para Isaías também, tá? Esse texto de Marcos, capítulo 9, 43 em diante, faz uma referência a Isaías. E a gente precisa ler também para a gente entender por que foi falado aqui. Isso é Jesus falando, tá? Então vamos lá. Se a sua mão te faz tropeçar, corta. Ó, o outro é se adorar a besta, vai ficar queimando. Então, o objetivo, queridos, vamos dizer, diga que o fogo queima. Não vá para o fogo. Viva para o Senhor. Não seja ímpio, porque eu não creio que vai queimar para sempre. Mas, independente se vai queimar, vai ser destruído. Ou vai ficar queimando, 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 queimando. Os filhos de Deus, não. Então, faça a vontade de Deus. Diz assim: ó, se a sua mão te faz tropeçar, corta. E aí é melhor entrares na vida eterna, né? Do que tendo as duas mãos e ires para o fogo inextinguível. E aí diz: aonde não lhes morre o verme, nem o fogo apaga, nem o verme vai morrer. E aqui não está dizendo que a gente é verme, né? De repente está dizendo do verme dentro do estômago. Será? Que o verme não apaga, o verme não morre. Triste, hein? Fiquei até triste agora, porque até o verme que está dentro de mim não vai apagar, né? Porque não morre.
E aí no verso 45 a mesma coisa. Se seu pé te faz tropeçar, arranca. Aí verso 46. Aonde não lhes morre o verme, nem o fogo apaga. Oh, meu Deus, que coisa. No verso 47 a mesma coisa. Arranca os teus olhos, se faz tropeçar, é melhor arrancar, e aí vai. Aí verso 48. Aonde não lhes morre o verme, nem o fogo apaga. Bem, nos versos 44 e 46, que está entre colchetes no meu, na minha Bíblia, talvez vai estar na sua, eu até conseguiria me esquivar deles. Não, isso não está no original. Isso aí o tradutor colocou para dar uma ênfase. Na verdade, não o tradutor, tá? Normalmente, quando está escrito entre colchetes, é porque é, o escritor ou o copista. O que é copista? Não é o que traduziu a Bíblia, é o que pegou os escritos lá nos originais e fez cópia, tirou xerox, ou xerox. Eu acho que entendo que é xerox. Tirou xerox das coisas, xerocou as coisas, só que manualmente, ok? E ao fazer isso, ele percebeu que tem, quando o tradutor vai, porque foram vários copistas, copiar igual. Só que tem Xerox que tem essa parte e tem Xerox que não tem essa parte, vamos dizer assim, tá? E aí o tradutor, quando ele pega os manuscritos lá, porque eles não pegam os originais, pegam as cópias. Não existe, a gente não tem os originais, como também não existe original de nada da história cristã, ou da grande maioria da história cristã, de Platão, de Sócrates, principalmente de Sócrates, que Sócrates existiu foi o que Platão revelou. Então, assim, o povo acredita em Sócrates, mas não acredita em Jesus. Então, se você usar os mesmos argumentos, acabou com muita parte da história da humanidade, tá ok? Porque, realmente, a Bíblia a gente tem cópias. Cópias e cópias. E algumas cópias têm essa parte, outras não têm. Então, na hora de traduzir, aí o tradutor não querendo tirar, ele não sabendo qual é que. E aí, coloca ou não coloca? Ah, eu vou colocar, mas como não, em todos os papéis não estavam esse texto, eu vou deixar sempre em colchetes, ok? Mas no verso 48, não. No verso 48 existe, tanto é que não está entre colchetes. Então, mesmo não existindo, se fosse o caso, no verso 44 e no verso 46, que eu li também, no verso 48 tem e continua dizendo que eu tenho verme e o fogo não apaga. O fogo não apaga nem o verme. Esse fogo eterno é tão fraco, desculpa a expressão, que nem o verme vai apagar. Você vai continuar queimando com o seu verme aí, tá bom? Não estou querendo ofender ninguém, nem a mim, né? Porque eu fiquei até triste agora, porque nem o verme que eu tenho dentro do corpo vai apagar. Que pena. Vamos lá, Isaías 66, verso 24. Diz assim: E lhe sairão e lhe verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. É desse texto que vem aquela expressão. Então imagine aí, o verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Que triste, hein? O fogo não consegue nem matar o verme. Ai, ai. E aí, queridos? Difícil? Eu sei que só lendo esses textos e evitando comentar o máximo, a gente já deu 20 minutos. Eu vou terminar. Eu tenho mais outros textos agora que completariam isso, mas eu quero deixar essa parte bem mais difícil. Não porque tenda difícil. Vai parecer assim, ah, pastor não tem explicação. Não, eu tenho explicação, sim. Mas amanhã a gente vai ver alguns textos. Eu quero que você fique com esses contextos de hoje. Hoje parece que realmente o fogo não acaba. O fogo vai durar pelos séculos dos séculos. A fumaça vai ficar lá. Até o verme. Depois, na tradução, a gente vai ver se verme é o verme que está dentro da gente, né?
Quando a gente é criança, o médico manda a gente tomar remédio, né? A mãe dá remédio para matar verme, mas aqui está dizendo, olha, esse remédio que você usa não dá não, não resolve, porque nem o fogo vai acabar com o verme. Imagina, se o fogo não vai acabar, porque o verme está vivo e o fogo está lá. O fogo também não apaga não, mas o verme também não morre. Então, não adianta tomar os remedinhos que não vai matar o verme, porque nem o fogo vai apagar o verme. Tá? Tá. Pastor, só tá. Não, eu estou lendo o texto. E é isso que me faz. E assim, se eu for entender bem literalmente, realmente eu vou ficar até depressivo, porque o fogo não acaba, o verme não morre, você vai ficar queimando. Então, hoje eu termino lendo essa primeira parte desses textos. Amanhã nós vamos ler textos em que nós vamos. Não vai sobrar nem raiz e nem ramos, que vai virar cinza. Amanhã a gente vai ler esses textos. E também eu vou ficar evitando de explicar, para ir depois sim se explicar. Nunca se esqueça de uma coisa: a Bíblia sempre se explica por si só, mesmo com esses textos difíceis. Eu li muitos textos. Se você leu sempre o contexto direto, os versos anteriores e posteriores, você vai conseguir recursos. Porque depois eu vou explicar textos. Eu vou separar. Eu separei já textos aqui para a gente explicar o que, que diz no original, como entender o contexto, como a gente fez nas outras questões. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, hoje só lemos textos aí fortes, em que dá a entender, Senhor, que vai queimar por muito tempo, pelos séculos dos séculos. E olha, século dos séculos, Senhor, é muita coisa para nós, seres humanos. E é por isso que talvez a gente acabe tendo esse medo lá no interior de queimar eternamente. E mesmo quando a gente não acredita, está lá internamente, parece que o interior acaba acreditando que é assim. Li esses textos, Senhor, e a minha intenção não é causar confusão na mente de ninguém, mas que a gente possa compreender a tua verdade. Amanhã nós vamos ler uma segunda parte, e se houver necessidade, uma terceira, e assim vai, porque é melhor, Senhor, a gente estudar com calma do que passar por um tema tão grande, tão amplo, de qualquer maneira. Então, nos dê a tua paz, nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém. Termino dizendo o seguinte, queridos: não seja ímpio, não pratique o mal, para não ser atormentado pelos séculos dos séculos. Ok? Deus te abençoe. Amanhã nós vamos fazer a segunda parte, sobre a terceira, e a gente vai estudando esses textos. Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco.